Olá, meus amigos. É um prazer falar com todos vocês. Luciano da Costa com vocês mais uma vez. Dessa vez trazendo um tema, mais uma polêmica aí, né? Casa plataforma de oração. Eita, trabalho para gerar disse-me-disse, polêmica. Mas por que estão tão incomodados com esse trabalho, né? Nesse vídeo aqui, eu me proponho a fazer uma análise com vocês aqui. Vamos lá, que eu gosto muito, sabe, gente, de examinar as coisas com calma, sem pressa, item por item, tese por tese, ideia por ideia. Eu aprendi isso com Allan Kardec. Eu li muito Allan Kardec e ele pegava uma ideia, examinava, depois passava para outra, examinava, via os prós e os contras, não é? E, enfim. Então, vamos lá. A gente pode dividir o trabalho da Casa Plataforma de Oração nos seguintes tópicos. Primeiro tópico, as mensagens de conteúdo moral. As mensagens que falam do bem. As mensagens de conteúdo moral. Segundo, as mensagens direcionadas aos trabalhos que são feitos no espiritismo kardecista, da Umbanda, no Candomblé, os evangélicos, os espiritualistas, entendeu? Terceiro, e as revelações que são feitas sobre eles, não é? Muito bem. Então, aí estão, mensagens sobre eles, quem é Pedro, qual é a missão de Pedro, quem são aqueles médiuns, qual é a missão dos médiuns, entendeu? Que é a parte mais polêmica. Segundo, as informações dirigidas ao movimento espírita, ao movimento umbandista, ao movimento católico, ao movimento evangélico. E as mensagens de caráter moral. Muito bem. Sobre as mensagens de caráter moral, eu quero pegar uma colocação aqui do espírito João Cobu, Pai João. Ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. E quem é espírita há muito tempo, que conhece as entranhas do movimento espírita, vai entender o que eu vou dizer. Ele diz assim: quando você for orar, meu filho, não ore a espírito nenhum primeiro, não. Ore a Deus. Peça a Deus. E realmente, a maioria dos espíritas, eu não estou generalizando, pelo amor de Deus, mas existe uma tendência filosófica e psicológica da gente achar que Deus está tão distante que a gente invoca logo um espírito e até Jesus, mas Deus está distante. Jesus também está muito distante. E lá eles mostraram que não é bem assim. Que ore a Deus do coração e peça a Deus para saber se aquilo ali está certo ou está errado. Entenderam? Eu mesmo tinha esse hábito, eu confesso que eu tinha esse hábito. Eu era muito de primeiro pedir ao meu guia espiritual, depois, né? Que eu achava que não. Jesus que não vai me ouvir mesmo, e Deus está cuidando do universo todo, eu vou pedir os que está mais próximo de mim. Eu fiz muita prece, vibrando no bem, às vezes não vibrando no bem, pedindo ajuda aos mentores. E Pai João falou isso que eu achei muito interessante. Isso me acordou. Quando um espírito lá disse assim: Deus é puro amor. É puro amor. E eu hoje, nas minhas preces, eu primeiro oro a Deus. Eu sinto esse amor de Deus. Segundo ponto, que eles têm focado muito, reforma íntima. Você pode ser espírita, médio, psicográfico, trabalha com apometria, você pode ser o que for. Você pode ser palestrante, pode entender de codificação. Se você não fizer reforma íntima, você não é nada. Eles focam muito nisso. Entendeu? Então, assim, fora os ensinamentos, né, que eles passam de acusar as pessoas. Aquele irmão não trabalha com Deus. Odiar, dar uma resposta com raiva, com violência, com sarcasmo, né? Rir, dizer assim: eu só acredito naquele trabalho se a pessoa vier aqui fazer isso na minha frente.
Ora, Allan Kardec, nas obras, ele ensina muito a gente a analisar os espíritos. Allan Kardec nunca disse assim, na codificação, não existe nenhum tipo de mensagem dizendo assim, olha, eu só acredito naquele médium se o médium vier na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e fizer isso com o espírito aqui. Ele estabelece critérios universais, a essência do conteúdo da mensagem. Entendeu? Então, e os espíritos hoje, com relação à parte das mensagens, a parte moral, eles estão usando, na Casa Plataforma de Oração, eles estão usando o seguinte, vejam, preste atenção. Amai-vos uns aos outros, fazer a caridade, seja humilde. Isso é uma máxima que está lá de forma genérica. Está lá estampada filosoficamente. Pum, uma máxima. Aí a gente escuta aquilo e a maioria de nós não pratica. Por favor, eu vou deixar vocês de lado. Eu não posso falar por vocês. Eu estou num processo de aprendizado e praticar. Então vou colocar vocês nisso não. Para depois dizer, ô Luciano, me tira disso que eu pratico. Então, beleza. Eu estou também tentando me modificar. E vou vencer. Então eu coloco eu nesse caso. Não vou colocar ninguém. Mas assim, o que os espíritos estão dizendo é, vamos pegar o que eles estão fazendo, que é muito objetivo, é muito duro, é muito corte na carne mesmo. Vamos pegar o que eles estão fazendo. Ah, se estão julgando, está sintonizando com o mal. Você quando responde a um irmão, responde com agressão. Não é assim. Eles estão indo ao máximo para poder acordar a gente e mostrar. Vocês pensam que estão praticando e não estão praticando bem. Vocês entenderam agora? Então eu pego todo esse arcabouço de informações, ó, isso é uma análise que eu estou fazendo. Mas essa análise não é minha, do Luciano da Costa. É um fato que está lá. Os espíritos estão fazendo isso lá na Casa Plataforma de Oração. Eles estão tentando tirar o suprassumo da parte moral e estão dizendo, ó, faça isso. Quando o espírito vem, primeiro pede diretamente a Deus. Como é que um negócio desse é do mal? Como poderia ser do mal um negócio desse? Mas vamos lá, eu analisei a parte principal. Vamos à segunda parte. Críticas construtivas ao movimento. Quem é do movimento espírita sabe, aqui mesmo, aqui onde eu moro, tem 3 centros espíritas da minha casa, tudo pequenininho, cada um com 20, 30 pessoas. Pessoas com boa vontade ali, aquela coisa toda, mas a casa não cresce. Por que não cresce? Não se pratica mediunidade. Não sei por que não se pratica mediunidade. Perderam. Para se entrar num trabalho mediúnico desse, uma pessoa que chega, que tem um pouquinho de experiência, é 30 anos de curso. É uma burocracia. Não evolui, porque veja bem, muitas pessoas que procuram as casas espíritas já tem um conteúdo. Uma pessoa chega lá, meu irmão, você já trabalhou numa casa? Já trabalhei em tal casa, trabalhei 10 anos, 20 anos, já tenho conhecimento já. Beleza. Muito bem. Aí, muitas vezes se sabe que aquela pessoa tem e quer botar a pessoa para fazer um curso. Gente, isso aí, isso é uma, eu já falei aqui nos vídeos, isso é uma imbecilidade, isso é uma, eu não tenho nem palavras para falar sobre isso, travestido de disciplina. Em instituto nenhum aqui na Terra que você trabalhou, tem 10 anos de contabilidade, chega numa empresa, não significa nada. A empresa vai dizer, não significa nada, que você chegou zerado. Não, não é assim. Então, há uma burocracia com relação à mediunidade e não se evolui. Pega-se o livro dos Espíritos, se estuda 30 anos para um grupo que já tem 20 anos de espiritismo. Aquele conteúdo ali fica enfadonho, cansativo e repetitivo. E não me venham contra-argumentar, dizer que eu estou falando mal da codificação. Vocês sabem muito bem o que eu estou querendo dizer. Quem tem experiência de movimento espírita. Então, as críticas que os espíritos fazem da vaidade, da disputa que há nas casas espíritas, são todas? Não. São com todas as pessoas? Não. O fato de um espírito dizer que tem vaidade nas casas espíritas, ele não está dizendo que é todas as pessoas. Como é que uma pessoa escuta um negócio desse? Uma pessoa que se diz estudioso do espiritismo, escuta um negócio desse e fica uriçado, fica, ai, que coisa ruim, não quero escutar isso não, que coisa errada, está promovendo discórdia entre os irmãos. Como é que a pessoa fala um negócio desse? Eu não consigo entender isso. Uma coisa que tá na cara, na cara velha do camarada aqui, ó. Tá na cara que isso existe. Que isso existe, pô. Tá lá. Disputa. Aí tá errado o espírito falar isso. Não pode.
Estou agora analisando a parte das críticas que os espíritos fazem dos trabalhos. Na Umbanda, no Candomblé, certos rituais tem que ter isso, senão o espírito não vem, senão o Exu não vem, senão a Pombogira não trabalha, senão o Orixá não trabalha. Eles dizem, não é assim. Não é assim, não precisa disso. Ah, mas não pode dizer isso não, porque tem as tradições, os dogmas, os paradigmas. Vocês estão entendendo? Então, na parte das mensagens morais, são mensagens de alto teor. Nas críticas, são críticas apropriadas ao movimento, que é verdade. São críticas apropriadas. Isso acontece. Agora, se o Espírito dissesse, todo mundo, todo médium, todo trabalhador é assim, mas ele não usou o pronome todo, ó, vamos aprender um pouquinho gramática, língua portuguesa, o pronome todo é uma coisa, alguns, tem certos médios, certos trabalhadores que fazem isso, e faz. Qual é o problema de ouvir isso? Porque o povo fica arrogante com isso. Eu queria entender isso, eu não consigo entender como a pessoa não acha normal essas críticas, se são verdadeiras, se é para o bem do movimento, para despertar. Gente, parem com isso, vamos evoluir o movimento, parem com esses paradigmas. Aí vamos agora à parte polêmica. Identidade dos espíritos. A identidade dos espíritos. Aí vejam bem, se as mensagens são de cunho moral corretas, se as críticas são devidas, por que o grupo espiritual iria mentir com isso? Eu não consigo ver mentira nisso. Porque para mim, pelo que eu já estudei, eu não acho impossível, e não acho dificílimo, e não acho porque as pessoas têm que achar estranho, que seja enviado um espírito elevado para fazer uma tarefa. Ah, mas o espírito elevado não vai se comportar da forma como Pedro se comporta. Ele vai se comportar como Chico Xavier se comportava. Era humilde, era calado, era isso e aquilo. Certo, agora eu pergunto a vocês. Todo espírito e todo plano tem que ser igual do Chico Xavier, reencarnatória? Todo plano evolutivo tem que ser igual ao de Jesus? Então todos os espíritos que vieram depois de Jesus iluminado tem que ser crucificado, né? João Russo foi para a fogueira, depois ele veio como Allan Kardec. Aí Allan Kardec tem que morrer na fogueira também? Não morreu na fogueira, morreu de um aneurisma. Aí vem um espírito hoje. Então cada plano é um plano, ou não, gente, ou não, eu tô ficando doido. Ou não, cada plano é um plano, não pode ser não. Só o fato de você dizer, peraí, vamos admitir que possa ser, vamos aguardar. Beleza, tua postura está correta, vamos aguardar para ver se é. Vamos esperar o desenrolar. Eu conversei com algumas pessoas diziam, eu ainda não bati o martelo com o Pedro. Ela que vai ver meu vídeo vai entender. Beleza, não tem problema. Mas não pode. Por que não pode? Olha, o que está por trás psicologicamente desse não pode? É o quê? O que é isso, hein? É o quê? Qual é a argumentação técnica? Me apresente um argumento técnico da codificação que não pode, que lá pode. Os espíritos estão enviando constantemente seres evoluídos. Não é? Quando o Cristo veio, ele não disse que era ele, eu sou ele. Você é o Cristo? Não, sou não. Rapaz, eu sou, mas não quer dizer não, viu? Não, mas você é ou não é? Não, veja bem. Se eu sou, mas eu não posso dizer que sou. Então, faz de conta que eu não sou. Mas eu sou. Aí os doutores dali iam ficar doidos. Peraí. Vem cá, Rabi. Você é ou não é, meu irmão? Eu sou, mas não posso dizer que sou. Porque os médios atuais hoje, né? Jesus lê no pensamento dos médios atuais. Lá na frente, a gente nunca pode dizer que é. Então, é assim, vocês querem... Isso é uma falta de inteligência, na minha opinião. É uma falta de inteligência. Isso é uma falta de... Não tem inteligência para... É uma caixinha, só é daquele jeito. Isso é de uma obtusidade, isso é de um fundamentalismo intelectual que diz que entende as coisas, tem que ser desse jeito. E segundo, será que não tem aí uma inveja não, uma vaidade não? Todos os irmãos somos desse... Todos nós somos assim, meus irmãos. Todos nós estamos caminhando. Peraí, meu irmão, me deixe de fora disso. Não, todos nós, eu admito que pode ser um espírito mais elevado. Qual é o problema? Não afeta nada. Eu estou buscando a minha reforma íntima. Se ele chegou, eu posso chegar, não na mesma encarnação, e o espírito diz lá, você pode se iluminar.
Numa encarnação, você pode fazer 10 encarnações como Paulo de Tarso fez. E o que é que Paulo fez? Perseguiu cristãos, promoveu quase a morte foi conivente com a morte de Estevão e se tornou um grande espírito. Então, meu irmão, eu tratei daquela pessoa um médio desequilibrado que fazia isso. Cuidado, aquela pessoa que sai de uma situação difícil pode brilhar mais do que você que acha que está com a verdade. Porque o potencial de reforma íntima está dentro de cada pessoa. Então não vá nessa teoria não. Então assim, não pode. Não pode ser um espírito evoluído. Por que não pode? Pode, mas não pode falar. Por que não pode? Porque é vaidade. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se o trabalho da Casa Plataforma de Oração fosse um trabalho das trevas, jamais eles diriam quem Pedro é. Sabe por quê? Porque isso é muito óbvio, é muito claro. As trevas não iriam dizer que Pedro é um ser que veio com a missão, porque isso é muito óbvio, isso é muito claro. E a estratégia deles é mais sutil do que vocês pensam. Você sabe disso. Que a estratégia das trevas é muito mais sutil. Ela vai, sabe? Mensagens que é confusa, que faz atribuição de uma coisa que não foi dito. Porque a pior coisa do mundo é colocar a palavra na boca da pessoa. Olha, eu particularmente discorde do que eu estou falando, mas não coloco palavra na minha boca. Eu não estou dizendo isso, eu nunca disse isso. Eu nunca vi lá uma teoria discordar do que a codificação falou. Também nunca vi botar trabalhador contra trabalhador. Agora, eu vi médiuns chamando os outros de trabalhadores das sombras. Por quê? Porque a pessoa... Não, vocês foram logo julgando que a pessoa que está falando dele... Mas claro, você falou da questão dos ovoides. É claro que o povo ia saber quem era. Normal. Não citei nomes, está certo. Você está certo, não é para citar nome. Parabéns, correto. Como eu também não estou citando o nome, mas o recado está sendo dado para quem eu quero dar. Então, aí depois eu vou ficar chateado. Luciano, chega aqui alguém aqui embaixo do vídeo e escreve aqui um comentário. Ô, seu Luciano, o senhor está falando de uma pessoa que é assim, 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 sem citar nome. Eu disse, beleza. Aí eu digo, você é um trabalhador da sombra que está botando um contra o outro? Não, ele deduziu. Qual é o problema? Eu não entendi essa colocação. Não está gerando confusão, não. Então, o que eu estou vendo, na verdade, vamos voltar para a questão da identidade dos espíritos, certo? Os espíritos hoje podem muito bem dizer quem foi. Fulano foi Beltrano. Vê Sai Baba, uma grande alma. Ele disse, eu sou Sai Baba de Shirdi, o que viveu antes. E aí, o povo se escandalizou lá? Não. Eles conhecem a reencarnação. Acham normal a reencarnação aqui? Se disser quem foi? Se o Chico Xavier dissesse, eu fui Francisco de Assis, que eu fui João Evangelista, e João Evangelista foi o profeta Daniel. Mas não pode falar quem é. Não pode falar, porque a gente, o nosso nível de espiritualidade é muito cheio de frescurite. Qualquer coisa a gente fica uriçado, não pode falar. Outra coisa, eu não vejo a Casa Plataforma de Oração acusar médium nenhum. O que eu vejo é os médios dizerem que um espírito não pode trabalhar com o outro. É incrível isso. O Robson Pinheiro, quando deu eu cito o nome, nesse caso eu vou citar. Quando ele fez lá com a Mônica, ele falou assim, não é que o espírito... Olha, preste atenção no que ele falou. Não é que o espírito não possa trabalhar com o outro, mas, olha a conjunção adversativa, mas, está anunciando que vem uma coisa diferente, mas... O espírito tem um comprometimento com aquele grupo. Sim, ele tem um comprometimento com aquele grupo, mas não quer dizer que só tenha um comprometimento com aquele grupo. Ele trabalha com quem ele quer. Ele trabalha com quem ele quer. Joana de Ângeles deu mensagem através de Divaldo. Emmanuel deu mensagem através de Divaldo. Olha, Joana de Ângeles deu mensagem através de Chico. Entendeu? André Luiz falou através de outro espírito aí, de outro médium. Então não tem isso não. Não tem isso de o espírito trabalhar, principalmente quando o médico começa a entrar na vaidade, se achar importante, se achar estrela. Aí a coisa pula. Então assim, é uma coisa, gente, que quem vê assim eu falando, pensa que eu tô fascinado,
defendendo a casa plataforma de oração. Não, não é isso. É que eu procuro ver um argumento, uma coisa, eu só vejo os médios dizer, Jesus não pode se comunicar. Besteira, pode. Ele tem poder para isso. E não tem médium que diga que o que ele tem que fazer, ele faz o que ele quer. Não, mas é porque a energia dele deixa ser besta, deixa ser babaca. Estudou e não estudou nada de Allan Kardec, esse povo. Porque eu estudei muito profundamente aquilo ali. Então, nada dele insere que é congelado. Ele não pode. Pô, o cara chegar no nível que ele chegou, ser um babaca que não puder adaptar uma energia, não adianta de nada. Ele não se condensou para se materializar aqui? Que teoria babaca é essa? Ele pode. Agora ele vai e você quer mandar no Cristo também? Quer mandar no Cristo? Não, não pode. Porque tudo coisinha. Tem umas besteiras no movimento espírita. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que eu encontrei. Fui comprar um galeto lá perto para almoçar na casa da minha esposa. Aí ele chegou e fez... com uma comunicação da minha irmã, não sempre, mas ela se comunicou um ano depois. Eu acho pouco. Eu digo, por quê? Porque dizem que só pode besteira. O espírito pode se comunicar até na hora do velório. Não tem isso. Tem uns paradigmas, umas besteiras, umas tradições babacas criadas pelo movimento espírita, mas por gente que não fez um estudo correto. Um estudo profundo. De estudar a história do espiritismo, as mesas girando tudo, de pegar Leon Denis, Camille Flammarion, de estudar, e ainda estuda, tem gente que estuda e ainda fica com a cabeça pensando besteira, cheio de paradigma. Em vez de o estudo abrir a cabeça da pessoa, a pessoa dizer, não, peraí, por que não pode isso? Não, o cara fica mais radical. Por isso que os espíritos dizem, a gente prefere pegar a gente sem conteúdo, porque 98% desse povo com conteúdo fica tudo burrificado, em vez de ficar mais inteligente. O cara fica mais inteligente, fica burrificado. Pronto, agora baixou o Oxo em mim, só se for. O cara fica burrificado. Rapaz, fulano estudou espiritismo. Você é inteligente, né? Mas aqui não pode não. Aqui não pode não, aqui não pode não, aqui não pode não. Que luzes do conhecimento é esse, meu filho? Que é para abrir tua cabeça, tu tá burrificado. Meu Deus do céu. É isso. Então eu vejo assim, pô, como é que o espírito vai passar uma mensagem, um conteúdo desse? Outra coisa, um médium, Pai João, o Exu, o espírito lá, o espírito cá, o espírito... Aí veio o grupo lá. Veio um grupo, tudo simples. Pessoas simples. Tudo pessoas simples. Lá. Opa, acende a luz. Opa. Ó o troço lá, meu irmão. Parece que o negócio é sério ali, viu? Reuniram um grupo lá, o alto reuniu um grupo, botou lá. Vem cá vocês, como foi feito lá atrás? Mas os caras não enxergam que pode ser isso não. Porra, peraí, meu irmão. Quem é esse grupo? Quando eu vejo Dona Sônia falar com aquele jeito dela, com o amor que ela passa, Pedro dá uma comunicação do espírito, outro. Meu irmão, ou esse cara é o maior mafioso do mundo, ou ele é quem ele é. Se ele é o maior mafioso do mundo, por que aqueles espíritos vai dar aquelas comunicações tão altas de moral? Parem para pensar isso aí. É reino contra reino, papai. Reino não pode subsistir, não pode. Reino contra reino, reino contra reino, reino contra reino, reino contra reino, né? Não é verdade? É reino contra reino. Não pode subsistir. Pô, o cara é um pilantra. O Pedro é um pilantrão, um sacana. Mas os espíritos comunicam lá, tá dizendo, olha, pede a Deus, cara, pede a espírito primeiro não, ó. Pô, o cara se comunica. Se tu se conectar com o Pai de verdade, tu vai receber a resposta. O espírito, que não é o Pai João, é outro obsessor mentiroso, tá botando fumo neles. Eu acho que os espíritos chamaram o Pai João e fez o falso Pai João, né? Na concepção de vocês, né? Meu irmão, não faz isso não, porra. Tu é doido, é? Tu tá mandando o povo se conectar com Deus. Se eles se conectarem com Deus, sabe o que é que vai acontecer? Eles vão encontrar a verdade, pô. Pô, como é que tu manda isso? E aí? Não bate, meu irmão, não bate. Então eu tenho que voltar para estudar tudo espiritismo, que eu não bate. Porque quando o espírito quer pegar, ele faz o quê? Provoca desordem, crítica, começa a dizer que aquilo não é o anticristo, não presta. Peraí. O Pedro é o anticristo, mas os espíritos estão se comunicando com ele, tá mandando ele se conectar com Deus, tá mandando ele ser humilde de verdade. Que diabo de anticristo é esse? Parece que eu tô... Rapaz, ele tá fazendo igual os evangélicos. Igual os anjos caídos. Aí eu chamo um evangélico radical. Vem cá, menino, dá uma olhada aqui na mensagem. O cara olha...
Os irmãos devem praticar o amor, os irmãos devem perdoar, os irmãos devem se libertar dos bens materiais, os irmãos devem saber que Jesus é o Cristo, os irmãos devem ter compaixão, os irmãos não devem julgar ninguém. Tudo mensagem de alto valor. Aí o evangelho faz, não adianta de nada, é anjo caído. Aí volta para Kardec, preste atenção no conteúdo da mensagem, se a mensagem é levada ou não. A polêmica, vamos separar por quadrado, a polêmica toda é, Pedro é um espírito elevado, para mim, se ele é ou não é, não faz diferença, eu presto atenção na mensagem, eu acredito que é. E outra coisa, isso não me afeta, eu não sinto inveja, eu não sinto ciúme, pelo contrário, a minha história é parecida com a de Pedro. Eu fui o rei do Tinder. Tava no Tinder, metida gostoso, fazendo cá. Aí eu, poxa, a vida não tá boa, vou parar por essa porcaria, não dá certo. Parei. Aí pedi ajuda para fazer um tratamento. Aí um grupo maravilhoso veio me tratar. Aí o espírito, aí eu cheguei pro médium e disse assim pro médium. E aí, o que é que o espírito falou? O espírito disse que você era safado, que você era vagabundo, que você era isso, que você não presta, que você fez, que não acredita em você. Eu disse, beleza, eu aceito tudo que o espírito está dizendo. E aceitei mesmo, e vou procurar me modificar. E estou procurando me modificar, aceitei tudo. Recebi todas as verdades na cara. Aceito, não tem que reclamar não. Tem que procurar se reformar. E estou numa luta para me reformar. Qual é o problema? Ué, não adianta chorar o leite derramado, eu tenho que mudar a partir de agora. Ajudar as pessoas. Faço um trabalho no TikTok que tem quase 78 mil pessoas lá, e eu falo do espiritismo, falo da Casa Plataforma de Oração. Muitas pessoas vêm falar comigo no privado. Eu atendo as pessoas, dou uma orientação. Luciano, eu tenho mediunidade, o que é que eu faço? Faça isso. Luciano, eu estou tendo um sonho assim, quer dizer o quê? Eu digo, olha, tá com cara de ser isso. E pronto, estou fazendo, não cobro nada. Estou trabalhando com humildade e sendo ajudado pelos espíritos e fazendo minha reforma íntima. Voltei para morar com minha esposa, estou bem. Voltei a fazer meu evangelho no lar. Estou procurando me reformar. Não estou reformado, porque eu não sou um ser concluso. E aí, qual é o problema? Aí eu não posso chegar para alguém e dizer, meu irmão, cuidado, isso aqui está estranho. Não pode não? Por que não pode? Tanto pode que eu fiz. E eu disse, peraí, vamos pegar essa comunicação aqui. Deixa eu ver. Está estranho o que o Espírito falou aqui no começo. Isso aqui não está batendo, isso aqui também. Então, meu querido, é isso. Você sabe para que eu estou falando agora? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu não consigo ver, gente. Entendeu? Eu não consigo ver. Para mim não tem problema de dar nome aos espíritos, quem foi. Fulano foi Ezequiel, aquele ali o apóstolo Pedro que reencarnou. Qual é o problema? É engraçado. Vocês já perceberam uma coisa? Tipo assim, tem vida depois da morte? Tem vida depois da morte. Beleza. Conserva a individualidade? Conserva. Se conserva a individualidade, conserva as lembranças. Raciocínio é empreendido por Allan Kardec. Mas lá tem uma cidade. Uma cidade. Não pode. Não pode. Você percebe que parece que... Então assim, pode... esses espíritos podiam reencarnar? Pode. Mas são esses. Mas não pode. Peraí, pode ou não pode? Se espíritos superiores, o planejamento de Deus pode colocar os espíritos para reencarnar ali? Pode. E por que esse não pode? Parece que o que a gente diz que pode, a gente não entende. Porque quando aparece, a gente repele. O que você diz que pode, pode acontecer. Pode ter um planejamento nos tempos atuais de planejar um monte de espírito de elevada moral, encarnar sem muito conhecimento, ser juntado num grupo e trabalhar, e vir um espírito mais elevado ali, trabalhar entre eles para trazer uma reforma boa, para mexer com as religiões. Isso pode? Pode. E aquele grupo pode ser esse espírito? Não pode. Por quê? Esse é o problema que vocês não estão percebendo. É aí que só tem uma explicação para isso. Só tem uma. Eu não vejo outra. Tá tocando com alguma coisa do seu ego. Tá ferindo. Tá te colocando embaixo. Não me coloca embaixo, não. Não me coloca embaixo, não. Quando eu escutei a história, peraí, se o Pedro, que é um espírito elevado, teve esse problema e despertou, por que eu, que eu não tenho evolução quase nenhuma, por que eu não posso me modificar? Quer dizer, por que eu não posso me dar o direito de eu ter errado? Errei e agora eu não vou mais errar, vou me modificar, vou trabalhar. E aí? Agora, se você é um espírito que em outras encarnações está num nível elevado e pode me repreender a ponto de não ouvir uma observação minha,
Aí é com você. Eu não, as minhas encarnações do passado não são boas não. Se as suas são, mas nessa você está pecando pela vaidade. Porque eu aprendo uma coisa, é argumento. Eu quero argumento. Argumento. Por que que ali é um trabalho que tá... Nunca vi um trabalho ali. Pelo contrário, eles se defendem. Quando vem falar, eles dizem, não, a gente não está falando. Está falando assim. Entendeu? Porque estão batendo de frente com a identidade dos espíritos e com o trabalho. Mas a parte moral das mensagens é muito alta. Então eu não consigo ver que está errado isso aí. Para mim, a identidade eu nem ligo se é ou não. O que eu estou vendo é a mensagem. Agora, se fosse uma mistificação, se ali tivesse espírito atrasado e mentiroso, para que eles iam mandar uma mensagem desse nível aqui? Aí bate com os princípios lá da codificação, que é o quê? O nível, o caráter geral, a profundidade psicológica das comunicações. Tá lá. Isso que vai dizer se o trabalho é. Entendeu? Então, eu não acredito que um trabalho do anticristo iria mandar os espíritos promover a reforma íntima. Que anticristo é esse? Vocês só podem estar cegos. Que anticristo é esse mandando fazer reforma íntima? Que comportamento é esse de vocês, de repelir a casa plataforma? Vocês estão fazendo igual os evangélicos. Estão fazendo igual os protestantes que fazem com os espíritas. Não importa o que ele fale, é anjo caído e acabou. Eu sou fanático, eu sou fundamentalista, fanático fundamentalista, fanático fundamentalista. Tem espírita fanático fundamentalista. Não importa se Pai João manda se conectar com Deus. Não importa, não importa, não importa. É assim que vocês estão raciocinando e não estão percebendo. Cadê a humildade verdadeira de achar que pode ter espírito superior? Vocês não estão tendo, a maioria de vocês tá caindo a máscara agora, porque tá aparecendo a luz e vocês estão, epa, não, a luz sou eu não pode ter ninguém superior a mim, não pode ter ninguém superior a mim, a luz sou eu, não, eu sou um pouquinho, fala que é pequeno, mas não se sente pequeno, porque as atitudes não batem. Eu também falo que eu sou pequeno, eu sou tão pequeno, eu sou pequeno, mas minhas atitudes não batem. O julgamento de não aceitar não bate. Falar que é pequeno é fácil. Qualquer um fala, eu quero ver você provar. Quando surgir a luz, você baixar a cabeça e dizer, pô, para um médium receber a quantidade de espírito que Pedro recebe ali, os vários, não pode ser assim. Não é assim. Entendeu? Não pode um espírito preparar um espírito desse? Porque não pode. Poder pode, Luciano, poder pode, mas Pedro não é. Por que não é? Pô, minha gente, aguarda então, mas já vai dizer que não é? Não, peraí, tô cheio dessa burrificação de gente que dizia que eu estudei a codificação, eu estudei o espiritismo. Que estudo é esse que eu queria ver? Palestrante famoso falando besteira? Não dá. Vou encerrar por aqui porque chegou o limite, mas eu tenho que fazer esse desabafo e é isso aí. A polêmica permanece por quem quer fazer polêmica. Porque para mim isso está claro. Obrigado a vocês. Desculpe aí não sei lá o que aconteceu. Um beijo no coração de vocês.